Se você acha que construir um físico atraente significa passar horas na academia fazendo dezenas de exercícios diferentes, existe algo que precisa entender. A maioria dos homens perde meses, às vezes anos, treinando sem desenvolver as características que realmente transformam a aparência física. E o mais interessante é que existem alguns grupos musculares que causam um impacto visual muito maior do que outros. Quando eles começam a se desenvolver, seu corpo muda de forma mais rápida, suas roupas passam a vestir melhor e você começa a transmitir uma imagem completamente diferente. Mas existe um detalhe importante. A maioria das pessoas treina esses músculos da maneira errada ou simplesmente não dá prioridade para eles. E é por isso que hoje você vai descobrir os 4 exercícios que mais aceleram a construção de um físico masculino atraente quando executados de forma consistente durante os próximos 3 meses. Exercício 1. Eleva-Q lateral. Se existisse um único exercício capaz de transformar instantaneamente a percepção visual do seu físico, provavelmente seria este. Muitas pessoas acreditam que um físico atraente depende principalmente de braços grandes ou de um peitoral enorme. Mas quando você observa os físicos mais admirados, existe uma característica em comum: ombros largos. O cérebro humano percebe largura como sinal de força, presença e atletismo. E é exatamente isso que a elevação lateral desenvolve. O músculo principal trabalhado aqui é o deltoide lateral, a parte do ombro responsável por criar aquela aparência mais larga na parte superior do corpo. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Quando seus ombros ficam mais largos, sua cintura parece menor, mesmo que ela não tenha mudado absolutamente nada. Esse efeito visual cria o famoso formato em V, considerado um dos maiores indicadores de um físico estético. Por isso, muitos homens passam meses tentando perder gordura abdominal enquanto ignoram um dos músculos que mais contribuem para melhorar a aparência geral do corpo. A chave está em controlar o movimento. Não transforme o exercício em um balanço de peso. Levante de forma controlada, concentre-se na contração do ombro e mantenha a atenção durante toda a repetição. E lembre-se de uma coisa: o objetivo não é apenas mover o peso. O objetivo é fazer o músculo trabalhar. Agora que você aumentou a largura da estrutura corporal, existe outro músculo que precisa acompanhar essa transformação. Exercício 2. Existe um erro extremamente comum que impede muitos homens de desenvolverem um peitoral verdadeiramente estético. Eles treinam o peito inteiro da mesma forma. O problema é que a parte superior do peitoral é justamente a região que cria aquele aspecto mais preenchido, mais atlético e mais atraente visualmente. Quando essa área é negligenciada, o peito tende a parecer menos definido e menos proporcional. É por isso que o supino inclinado é tão importante. Ao inclinar o banco, você direciona mais estímulo para a região superior do peitoral, construindo aquela aparência de peito cheio que se destaca até mesmo através da roupa. E existe um benefício adicional. Um peitoral superior bem desenvolvido melhora a harmonia visual entre ombros e tronco, criando uma aparência muito mais equilibrada. Mas atenção! Não transforme o exercício em uma competição de peso. Controle a descida. Sinta o alongamento. Empurre com força. Quanto melhor for a execução, maior será o estímulo muscular. E enquanto os ombros criam largura e o peitoral cria presença, existe outro grupo muscular que literalmente molda o formato do seu tronco. Exercício 3. Barra fixa. Se você pudesse escolher apenas um exercício para construir costas largas, seria muito difícil encontrar algo superior à barra fixa. O motivo é simples. Ela desenvolve os dorsais, músculos responsáveis pela largura das costas. São eles que criam aquela aparência de asas quando vistos de frente ou de costas. E novamente aparece o mesmo efeito visual poderoso. Quanto maiores os dorsais, menor a cintura aparece. Percebe o padrão? Construir um físico atraente não significa apenas aumentar músculos aleatórios. Significa desenvolver músculos que modificam proporções. E os dorsais fazem exatamente isso. Mesmo antes de ganhar grandes quantidades de massa muscular, muitas pessoas já percebem diferença na aparência apenas por desenvolver essa região. Durante a execução, imagine puxar seus cotovelos para baixo ao invés de simplesmente puxar com as mãos. Esse pequeno ajuste melhora drasticamente a ativação muscular. No começo, talvez você não consiga fazer muitas repetições, não tem problema. A consistência é muito mais importante do que a quantidade. Cada repetição realizada com qualidade está construindo uma estrutura corporal mais larga e mais impressionante. Mas existe um último exercício que une tudo isso e faz com que o físico inteiro pareça mais completo. Exercício 4. Eleva-Q de pernas. Muitas pessoas acreditam que o abdômen serve apenas para estética. Mas a verdade é que ele influencia praticamente tudo. Postura, estabilidade, controle corporal e, claro, aparência física. Agora existe uma quebra de crença importante aqui. Abdominais não queimam gordura da barriga. Mas desenvolver essa musculatura faz uma enorme diferença quando o percentual de gordura começa a diminuir. E dentro do abdômen, a região inferior costuma ser uma das menos desenvolvidas. É justamente aí que a elevação de pernas se destaca. Esse exercício desafia fortemente a parte inferior do abdômen e ajuda a criar aquele aspecto mais definido e completo.
Além disso, um core forte melhora seu desempenho em praticamente todos os outros exercícios. Você levanta melhor, corre melhor, mantém melhor postura e transmite uma aparência muito mais atlética. No início, a queimação pode ser intensa, mas isso faz parte do processo. Cada repetição está fortalecendo uma das regiões mais importantes para a construção de um físico visualmente impressionante. Agora observe algo interessante. Os 4 exercícios que você acabou de conhecer possuem uma característica em comum. Nenhum deles foi escolhido por acaso. Os ombros criam largura. O peitoral superior cria presença. As costas criam formato em V. O abdômen completa a aparência atlética. Quando esses 4 elementos começam a evoluir juntos, o resultado é um físico que chama a atenção mesmo, sem quantidades absurdas de massa muscular. E é exatamente por isso que alguns homens parecem extremamente atléticos mesmo pesando menos do que outras pessoas. Eles desenvolveram as proporções certas. Se você aplicar esses exercícios com consistência, aumentar gradualmente a dificuldade ao longo das semanas e manter uma alimentação compatível com seu objetivo, os próximos 3 meses podem produzir mais mudanças do que os últimos anos de treino sem direção.